para quem não tem tanto contato com as questões ligadas a plano de manejo, o plano de manejo é um instrumento legal que é previsto no SNUC, ou no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, para planejar a gestão das unidades de conservação, levando em consideração a criação da unidade e os objetivos previstos no decreto de sua criação. Durante o plano de manejo, uma equipe multidisciplinar deve trabalhar e, a partir desse trabalho, são gerados vários documentos. Esses documentos são diferentes se a unidade, dependendo do âmbito da unidade, dependendo de como, nesse âmbito, está estruturada a questão para atender o SNUC. Mas, no caso do Estado do Rio de Janeiro e no caso federal, esse documento ele vem em vários encartes, como são chamados, e em cada um dos encartes o conhecimento sobre a unidade é colocado, e também sobre a sua área do entorno e a análise do seu contexto em termos da proteção, seja no Estado, no município, na região e também no Brasil e internacional. E depois existe toda uma parte de caracterização do ambiente em termos da região e da unidade. Depois existe o planejamento propriamente dito, aonde se traz o zoneamento, as normas, as diretrizes, etc., que vão levar a um programa e a cada um deles, aos programas, vamos dizer assim, e os programas têm, então, várias questões elencadas, os objetivos, como ele deve ser executado, qual é a metodologia que deve ser usada, etc., para desenvolver aquele programa. E isso depois tem mais 2 encartes, geralmente um monitoramento e uma parte no monitoramento aparecem os indicadores para a avaliação, e também temos um encarte que tem os projetos específicos. Bem, no caso do Estado do Rio de Janeiro, no caso do Instituto Chico Mendes, que é quem é responsável pelos planos de manejo das unidades de conservação federais, o encarte dos projetos específicos e o monitoramento ele fica ao encargo do próprio ICMBio, e eles acompanham as equipes que trabalham no plano de manejo através de um supervisor, e no planejamento eles participam ativamente com o gestor da unidade ou com os técnicos da unidade que consideram importantes, ou do próprio Instituto Chico Mendes, participar do planejamento. E sempre, desde o início, há um contato com a comunidade e são propostas várias oficinas para trabalhar. Bem, no caso do Estado do Rio de Janeiro, eles não chamam de encartes, chamam de módulos, e esses 2 últimos, que são projetos específicos e monitoramento, também fica a cargo da equipe, e eles têm mais ou menos a mesma forma de trabalho, da supervisão a partir do órgão ambiental e também da equipe, tanto da unidade como aquelas pessoas técnicas que eles consideram importantes participarem do planejamento e do acompanhamento dos estudos. Então, isso mais para situar quem não está acostumado com essa questão do que é o plano de manejo, para que serve o plano de manejo. Esses planos de manejo têm um tempo a partir da criação da unidade para serem desenvolvidos, que a gente verifique que isso não acontece, de um modo geral, na maioria das unidades, talvez naquelas que são consideradas mais estratégicas ou onde há recurso disponível, mas isso muitas vezes não acontece. E também as revisões que deveriam ser feitas ao final
de 5 anos, também na maioria das unidades isso não tem acontecido pelas mesmas razões. Muitas vezes ainda não se implementou o que foi proposto e decretado, ou através de decreto, ou através de portaria, isso ainda não foi implementado, as ações e os programas ainda não foram implementados, e outras vezes também associado a isso a falta de recursos para tanto para a implementação como depois para a revisão do plano, porque a revisão do plano também leva em consideração o monitoramento daquilo que foi implementado e o que deu certo, o que não deu certo, e em cima da avaliação e do monitoramento, inclusive se pensa na evolução para novas ações que podem até ser implementadas mesmo que não exista a revisão. Bem, então, uma questão importante é que os planos, eles são documentos dinâmicos, eles levam em consideração o conhecimento que já existe da unidade. Quanto mais conhecida é a unidade, mais fácil é planejar. Imaginem uma unidade que é criada e que não se conhece nada dos recursos naturais que essa unidade tem, é muito mais difícil de planejar do que uma unidade que já tem uma pesquisa desenvolvida e sistematizada há mais tempo. Então, a pesquisa e o conhecimento sobre a unidade do tempo, então tem uma dinâmica e não é um documento que fica o tempo todo somente parado no tempo e no espaço. Ele tem todo um dinamismo para poder ser implementado e para poder ser avaliado, monitorado e avaliado. Bem, então, nós ficamos de trazer o plano de manejo da área de proteção ambiental de Maricá. A área de proteção ambiental de Maricá ela foi criada pelo decreto número 4 do 4... o plano de manejo ele foi publicado e está no decreto do Estado, do governo do Estado, que é o número 4/404. E a criação da unidade ela foi criada no decreto estadual 7.230, de 23 de 1 de 1984, pelo governo do Estado, e a gestão, então, a gestão é estadual. Onde está localizada? Todos nós sabemos, né? Ela está localizada aqui no município de Maricá, e ela tem em toda a sua extensão, a área litorânea, costeira, aqui junto ao complexo lagunar de Maricá, e tem como sua principal vegetação a vegetação de restinga. E ela, então, como vocês veem, ela foi, nesse mapa, ela foi criada em 1984 e, naquela primeira foto que eu mostrei, nós vemos, então, aqui toda a área da restinga de Maricá, tá? E que vai desde da sua área de dunas aqui ou de cordões arenosos, que aqui não são dunas, nós chamamos de dunas, mas, na verdade, a formação geológica não é de dunas, é de cordões arenosos. Nós temos a formação com 2 cordões arenosos e temos, então, aqui uma área que nós chamamos de área que fica, não aparece bem aqui, mas entre os 2 cordões arenosos nós temos uma área úmida, embreajada, e temos aqui, então, a área de moitas, propriamente dito, e, em alguns locais, uma floresta ombrófila densa, de baixada ou de mata de restinga, como muitos pesquisadores denominam.
E temos, então, essa área aqui de margem de lagoa, coberta geralmente com algumas espécies de restinga, arbustivas, e com gramíneas e ciperáceas típicas dessa área também, de restinga, já com algumas modificações. A gente sabe, conhece bem, que tem essa estrada mais próxima ao litoral, e uma estrada mais interior, que liga depois a rodovia Amaral Peixoto com essa área, e que depois vai para essas áreas onde nós temos, então, já eram áreas que começaram com casas para passear temporadas, uma população flutuante, além daquelas populações tradicionais que já existiam ali, principalmente na localidade de Zacarias, mas que eu estou falando da mais importante aqui dentro da APA, e a gente verifica que, com o tempo, quem conhece bem o município de Maricá sabe que, com o tempo, o município cresceu muito na questão urbana. Ele é um município que tinha aspectos essencialmente rurais, com muitos sítios, mas ele foi se transformando. Tinha o município que começou pequeno, mas ele nos últimos anos, nos últimos 10 anos, foi um dos municípios com o maior crescimento urbano do estado do Rio de Janeiro. Então, os aspectos que a gente pode observar são esses que vocês têm nessas fotos, que eu obtive tanto em sites turísticos, como do governo do estado, como do município, como de site do INEA, etc., e que mostram a ocupação litorânea e também voltada para o sistema lagunar de Maricá. E é claro que, de 1984 para 2022, vocês veem que nós temos uma grande quantidade de tempo aí, e isso afetou. Nós aqui vemos, aqui ao fundo, nessa foto, a área que é a área da APA propriamente dita, protegida, e aqui também essa área que ainda está aqui, que é a área protegida pela APA. Mas, seguindo esses dados, eu consegui, ao longo de vários estudos, até porque eu, durante muito tempo, trabalhei ali na região de Maricá. Não vou me estender em diagnósticos, nem nada disso, até porque o decreto que publicou e que publica o plano de manejo não apresenta essas especificações. Isso é mais uma introdução minha para contextualizar a nossa APA. Bem, quais são os objetivos de criação da APA e que estão no decreto? Proteger a biodiversidade, quer seja pela sua importância genética, assegurando o processo evolutivo, ou pelo seu valor econômico, ou ainda para atividade de pesquisa científica e de lazer. Os objetivos eu copiei exatamente o que está no decreto, então, às vezes, tem um português esquisito, mas era o que estava escrito lá, então é esse que vai ficar aqui. Mas proteger espécies raras em perigo ou ameaçadas de extinção, biótopos, comunidades bióticas únicas, proteger formações geológicas e geomorfológicas de relevante valor, paisagens de rara beleza cênica como garantia de diversificação e autorregulação do meio ambiente, proteger os corpos hídricos, minimizando a erosão, a sedimentação, especialmente quando afetem ou possam afetar atividades que dependam da utilização da água ou do solo, como colaborar com a manutenção dos ciclos biogeoquímicos fundamentais
à conservação ambiental. O outro objetivo é conservar valores culturais, históricos e arqueológicos considerados patrimônio cultural da nação para a investigação científica e as visitações controladas. Promover as bases para o desenvolvimento sustentável da região costeira, através do ordenamento e disciplinamento das atividades, adequando-as às características da região, visando a conservação do ambiente, proporcionando os meios para a educação ambiental, investigação, estudos, divulgação sobre os recursos naturais e o fomento do seu manejo sustentável, e proporcionar os mecanismos para a gestão e o monitoramento ambiental da região, em cooperação e parceria com o município, comunidade científica e demais segmentos da sociedade civil organizada, visando garantir-se a qualidade dos sistemas naturais. Bem, então, esses objetivos, que são os objetivos da criação e que são os objetivos que estão no decreto do plano, nós observamos que são objetivos colocados com algumas terminologias, vamos dizer, que hoje em dia nós até já temos algumas palavras sinônimas que usamos para dizer as mesmas coisas, mas nós vemos que ele é voltado para proteger a biodiversidade, tem o cuidado com as questões ligadas aos corpos hídricos e as questões ligadas ao desenvolvimento sustentável da região costeira e ainda a questão da participação da comunidade na gestão e também a questão da, vamos dizer, cogestão, visto que propõe aqui, ou que coloca como objetivo a cooperação em parceria com o município. Bem, então, em cima desses objetivos, o decreto traz o zoneamento da APA. Bem, eu peguei o zoneamento da APA, que está lá no decreto, coloquei aqui e fiz a coloração e tal. Nós fizemos para ficar um mapa apresentável aqui para vocês poderem enxergar melhor a nossa APA, que é essa área, incluindo aqui a Ilha Cardosa, e toda essa parte da Restinga e dessa ponta aqui no contorno da Lagoa de Maricá. E a gente observa, então, as seguintes zonas dentro desse zoneamento. O zoneamento, ele é um instrumento metodológico que nos permite, através das características ambientais da unidade e da vulnerabilidade ambiental que as áreas têm em relação à biodiversidade e às características físicas do ambiente e também aos recursos naturais que aí existem, e aos objetivos, no caso da APA, aqueles objetivos que nós acabamos de ver, e ao mesmo tempo também, entre eles, na própria definição da APA, que diz que a APA é uma unidade de uso sustentável, tanto que ela no SNUC vem como categoria de uso sustentável e que propõe atividades de sustentabilidade e permite o uso direto dos recursos naturais e da biodiversidade, mas com restrições e reordenamento territorial, pensando-se na proteção do recurso e da biodiversidade, mas em harmonia com a população e o desenvolvimento sustentável. A APA também tem uma característica importante a considerar, que é diferente, por exemplo, dos parques nacionais, ou é diferente das reservas biológicas, que são de proteção integral, é a propriedade da terra. A propriedade da terra nos parques nacionais, por exemplo, ou nos parques estaduais,
E nas reservas biológicas, sejam elas estaduais, federais ou municipais, não importa, a terra tem que ser pública. Então, tem que haver a indenização aos proprietários da terra, inclusive nessas indenizações acontecendo com as questões ligadas às benfeitorias que já existirem. E a população, mesmo que ela seja tradicional, não pode ficar dentro das unidades. No caso das unidades de uso sustentável, isso varia, a propriedade da terra, mas no caso da APA, a propriedade pode ser pública e privada. Então, os proprietários que têm títulos das suas propriedades continuam com a sua propriedade. Não há necessidade de indenização e não há necessidade de retirada da população. Então, isso é uma diferença muito grande entre as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. Isso também é importante para quem não tem muito contato com o SNUC, muito contato com essas definições. E tem algumas unidades de uso sustentável que a terra não é privada, vamos dizer assim, mas as populações tradicionais podem estar dentro do território da área e utilizar os recursos de forma sustentável. Então, existem variações em relação aos diferentes tipos de unidades de conservação de uso sustentável, e no caso da APA eu já especifiquei. Bem, então, e em cima dessas questões dos objetivos, da definição e das características ambientais, o zoneamento, então, define essas zonas. Essas zonas têm um memorial descritivo. Esse memorial descritivo vem no decreto, eu não trouxe para cá, porque ela fala do ponto tal ao ponto tal, do ponto tal ao ponto tal, e ele é todo marcado. Então, cada zona, por exemplo, zona de preservação de vida silvestre, tá? Que é ZPVS. A zona de proteção de preservação de vida silvestre, ela está aqui marcada em verde, tá? Então, nós vemos aqui que a nossa zona de preservação de vida silvestre, ela não é totalmente contínua. Então, cada uma dessas áreas menores aqui, como eu estou mostrando aqui, contornando o amarelo, fazendo o limite com o vermelho, passando de novo para esse amarelo, voltando, passando para esse vermelho, etc., cada um desses pontos aqui tem suas coordenadas e isso consta do memorial descritivo de cada uma dessas áreas. A mesma coisa, a ZOC, que é uma zona de ocupação controlada. Ela, a mesma coisa, que está em vermelho. Ela vem, cada um desses pontos aqui está marcado, todo ele marcado, delimitado, fazendo o limite. E, ao mesmo tempo, isso indica onde a área é mapeada. Então, o mapa, ele é todo amarrado com pontos geograficamente amarrados, inclusive na topografia geodésica, ele tem pontos geodésicos, todos eles amarrados, para poder, então, desenhar esse mapa e fazer o memorial descritivo. Então, o que nós observamos no plano de manejo da APA, aqui da APA de Maricá, é que tanto a zona de preservação de vida silvestre, a ZOC e a zona de conservação de vida silvestre, dos recursos naturais, elas são zonas descontínuas, porque elas são intercaladas com outras zonas. Isso é diferente de outras APAs. Em algumas áreas, as áreas são mais contínuas, em outras são
menos contínuas, em algumas áreas elas são todas contínuas, porque há facilidade de poder marcar pelas questões, inclusive, de proteção ou de como as características bióticas e abióticas estão em relação à sua conservação no local. E, por exemplo, as zonas que você usa no zoneamento e as definições dessas zonas no zoneamento de uma reserva biológica ou de um parque nacional, elas são diferentes das que são utilizadas no zoneamento de uma APA, tá? Então, nas APAs, seguindo os termos de referência e seguindo os manuais e as recomendações dos órgãos ambientais responsáveis, sejam eles o ICMBio, como eu estava falando, ou seja, o INEA aqui, que no caso nós estamos falando do Estado, eles têm esses manuais, e aqueles manuais eles servem para basear toda a questão de definição das zonas, o que é cada zona, quais são as atividades que são permitidas, quais são as proibidas, e em cima de cada zona isso vai ter que ser considerado. Então, quando nós, no caso das APAs, as APAs têm zona de preservação de vida silvestre, tem zona de conservação da vida silvestre, zonas de ocupação, muitas vezes zonas de administração, outras vezes, além da circulação, às vezes tem zonas de proteção de aspectos geológicos ou arqueológicos muito importantes que precisam ser conservados, tem zonas de visitação, enfim, ou áreas de visitação dentro de uma zona de uso especial, enfim, você tem uma listagem de zonas que são necessárias você seguir e ver quais essas zonas se encaixam, organizando e integrando sistematizando as informações da biodiversidade, do meio físico, dos aspectos sociais e socioeconômicos, e em cima disso você define as zonas. As zonas definidas que vêm no decreto são, então, como eu até já mostrei para vocês, as zonas de preservação de vida silvestre, e como ela é definida? Ela é destinada a salvaguardar a biota nativa através da proteção do habitat de espécies residentes, migratórias, raras, endêmicas ou ameaçadas de extinção, bem como... Nossa, tem um erro aqui. E olha que eu copiei o que estava lá. Em torno, como dar garantia de perenidade dos recursos hídricos, das paisagens e belezas cênicas, da biodiversidade e de sítios arqueológicos. Esta definição eu tirei exatamente o que estava no decreto, tá? Não coloquei o que está definido pelo INEA, coloquei o que está no decreto, porque é o plano de manejo. Não é permitida a utilização de áreas para fins de implantação de projetos turísticos hoteleiros e de condomínios, bem como de edificações, exceto as intervenções indispensáveis à recuperação, pesquisas científicas, atividades educacionais e fiscalização. Então, essa zona de preservação da vida silvestre é onde nós temos o ambiente mais conservado, onde nós temos poucas atividades humanas foram desenvolvidas ali nessas áreas, é onde nós temos que ter a preocupação da preservação das espécies residentes, migratórias, raras e endêmicas. Vocês sabem que a área de Maricá é uma área com uma grande quantidade de espécies migratórias.
migratórias, e principalmente aves. E, então, a preocupação é com essas espécies. E é o que está marcado em verde, e eles dividiram em 5 áreas, tá? Então, depois eu vou mostrar aqui cada uma das áreas, mas vocês já sabem que temos 5 áreas aqui divididas, tá? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 áreas. Na verdade, eu só estou vendo 4 aqui no mapa. 1, 2, 3... Não, 4. Fernanda, Maria Sim, Fernanda, deve ser porque nesse mapa não está aparecendo a Ilha Cardosa e aqui, Divinéia. ó. Aqui a Ilha Cardosa. A Ilha Cardosa está em cima. Não. Ah, está em cima. Pronto. Não, está fora, não é aí não. Ela não é aí. Ela aí que Também está em não. branco. Então, gente, também não é aí. Eu vou mandar depois no mapa para vocês verem. Ela é para a direita, está fora desse direita, mapa. está fora do mapa, verdade. Ah, tá. Então, isso aí... Ué, que estranho, né? 1, 2, 3... De repente deu um zoom, aí cortou. Eu aqui que coloquei errado, provavelmente, quando peguei o mapa e coloquei para cá, ao colocar no PowerPoint, porque eu tenho ele em grandão, entendeu? Eu fiz o mapa grandão. Então, é isso. Ótimo. Então, aqui nós temos a Ilha Cardosa. Depois eu vou substituir esse mapa pelo mapa com a Ilha Cardosa aqui, puxando ele para frente. Bem, a zona de conservação, e no decreto eu vi que estava a Ilha Cardosa, porque ele fala da Ilha Cardosa nas 5 áreas. A zona de conservação da vida silvestre dos recursos naturais, ela é ZCVS, ela é destinada à salvaguarda das espécies nativas, que, apesar de endêmicas ou ameaçadas de extinção, encontram-se em estado vulnerável de degradação ambiental em consequência de pressão antrópica local, podendo admitir, nos locais desprovidos de vegetação, uso moderado de autossustentado, que é autossustentabilidade. Então, aqui também nós temos as 5 áreas, tá? E temos a zona de conservação, já são áreas que foram reconhecidas como importantes para conservar e proteger a biodiversidade, mas elas já têm algum grau de alteração, mas elas devem ser mantidas somente com um uso bem moderado dos recursos naturais. E pensando-se na questão sempre de baixo impacto nessas áreas. Então, ela não é preservação total, mas ela é de conservação. Então, também tem por objetivo principal conservar os recursos e conservar a biodiversidade. As zonas de ocupação controlada, ela apresenta 6 áreas, é o que está marcado em vermelho, tá? E elas dizem, apresenta certo nível de degradação ambiental com menores possibilidades de preservação e fornece condições favoráveis à expansão moderada das áreas urbanas. E são 6 áreas. Bem, aqui eu coloquei alguns aspectos importantes para nós vermos de características da nossa vegetação na APA de Maricá. Todo mundo conhece, pelo menos assim espero, que esteja nos assistindo a APA, se não conhecer, ver como é linda a área e como ela tem uma beleza cênica excepcional e que tem uma vegetação muito especial, que é a vegetação de restinga. Em moitas, nós temos uma vegetação de restinga, uma parte da área em moitas, outra parte na floresta de mata de restinga. Temos as áreas embrejadas entre os dois cordões, como eu falei para vocês, principalmente quando choveu bastante, essas áreas que são deprimidas, elas ficam preenchidas por água. Aquelas 2 estradas, aquela estrada, principalmente a que passa perto do litoral, em cima do cordão arenoso, afetou bastante essas áreas embrejadas.
mas elas ainda são bastante importantes e relevantes dentro da APA. E aqui a área dos cordões arenosos, com aquela vegetação psamofítica característica, tá? E aqui eu trouxe essa bromélia, que é a neurogélia cruenta, que é bem típica das moitas, principalmente elas também sobrevivem dentro das moitas, mas elas são muito importantes na periferia das moitas, na região da área de moitas, tá? E as áreas de areia branca que intercalam, ou de sedimento mais lavado, que intercala as moitas, mas que, na verdade, tem também uma vegetação característica herbácea extremamente importante aí em cima da areia e de proteção do ambiente arenoso. Bem, aí eu coloquei como ordenamento territorial, como título, para discutir as questões ligadas às restrições para a implantação de empreendimentos. Então, o decreto depois não fala em ordenamento territorial, mas ele vem direto com restrições para a implantação de empreendimentos. E ele coloca que deverão ser observadas as seguintes condições: adequação ao plano de manejo da área, implantação do sistema de coleta e tratamento de esgotos, sistema de vias públicas com implantação de galerias e águas pluviais, implantação de áreas verdes com plantio de espécies nativas da Restinga para a manutenção da paisagem e da fauna local, implantação de projeto de recuperação de áreas degradadas no interior da APA, adequação à legislação ambiental vigente, mesmo quando localizado em zona apropriada, justificativas técnicas para fins de pesquisa científica, educação ambiental, uso turístico e hoteleiro, a harmonia da configuração da paisagem local e a proteção dos corpos de água. Então, o que diz é que, mesmo nas zonas onde há a possibilidade de haver implementação ou implantação de empreendimentos, essas questões têm que ser consideradas quando se for pensar no projeto e quando se for pensar na implantação do projeto. Então, essas condições são condições sine qua non para se pensar para se projetar qualquer empreendimento na APA de Maricá. Bom, aí vem um artigo diretamente ligado às restrições para a implantação de projetos turísticos, urbanísticos e condomínios. E aí diz o seguinte: não é permitida a implantação de projetos turísticos, urbanísticos e condomínios quando, em locais onde forem observadas condições geológicas ou geotécnicas que não aconselhem a edificação, em zonas de preservação da vida silvestre, em zonas de conservação da vida silvestre, exceto nas áreas desprovidas de formação de vegetação de restinga arbórea arbustiva e dunas, desde que sejam apresentadas justificativas técnicas e locacionais com mapeamento em escala apropriada e inventário de flora e fauna. Em cordões arenosos com vegetação de restinga em estágio avançado de regeneração e nos alagadiços ou brejos onde for constatada a presença de espécies ameaçadas de extinção, em áreas de dunas com vegetação fixadora nas faixas marginais de proteção de corpos de água, conforme que estabelece a Lei Federal 4.771, de 15 de setembro de 1965, que é o Código Florestal. Agora, é claro, seria o Código Florestal de 2012, e a Resolução CONAMA número 303 de 2002, e delimitadas pelo zoneamento ambiental. Então, esse tipo de projeto tem as restrições à implementação e implantação em cima desse artigo que traz esses itens.
Os projetos turísticos, urbanísticos e de implantação de condomínios ainda têm as seguintes normas que devem ser obedecidas. Prever servidão de acesso à praia oceânica e de lagoa com espaçamento de 100 em 100 metros, pelo menos. Depois, aqueles empreendimentos que existirem localizados em ZOC deverão atender aos seguintes requisitos. Então, além deles atenderem a essa questão principal, os localizados nas ZOCs ainda têm que atender a estes requisitos. Aí diz o seguinte: as obras que exigirem movimento de terra deverão ser executadas segundo um projeto que assegure a proteção dos corpos de água contra assoreamento e erosão, a proteção e a preservação dos fragmentos de vegetação nativa nelas situadas. B, ocorrerá somente após a instalação dos dispositivos de tratamento de esgotos aprovados no licenciamento ambiental, sendo esta obrigação intransferível aos futuros proprietários. Então, a gente vê que temos o primeiro, proteção dos corpos de água e assoreamento, e o segundo, a proteção dos fragmentos de vegetação. O C, ligado ao 2, é manter uma faixa não edificável com afastamento daquelas caracterizadas como de preservação permanente, nunca inferior a 15 metros. D, as formações de vegetação de restinga arbórea não deverão ser objeto de supressão, bem como as... Aqui, era o E. Aqui o F eu puxei para cima. As áreas de preservação permanente não deverão sofrer intervenções. Então, aqui nós temos que manter uma faixa não edificável afastada a 15 metros das áreas de preservação permanente. Então, se refere àquelas áreas de ZOC que estão ali em amarelo no mapa e que vocês veem que estão na faixa marginal da lagoa ou que vão estar ali no canal de São Bento, ali na faixa marginal também do São Bento. E tem também a questão da proteção da restinga, que não pode ser objeto de supressão, e as áreas de preservação permanente não podem sofrer intervenções. E após a viabilidade locacional e técnico-operacional para a implantação dos seguintes equipamentos urbanos, nós devemos considerar rede de abastecimento de água potável, rede de drenagem de águas pluviais e de esgoto sanitário, estação de tratamento de esgotos. Então, se vê uma preocupação dentro de todo o plano em se dar o acesso, primeiro, ao acesso à praia. Segundo, a questão da movimentação da terra, que não polua e não que não leva ao impacto os corpos de água, e depois, em relação à vegetação, as questões ligadas às áreas da APP, aos fragmentos, às formações de restinga arbórea, que devem ser, tem várias restrições aí colocadas que devem ser, então, levadas em consideração dentro dos projetos. E três aspectos importantes que devem ser levados em consideração: a rede de abastecimento, a rede de drenagem e o esgoto sanitário, e que tem que ter tratamento de esgoto. Então, não pode haver esgoto lançado in natura nesses projetos turísticos e urbanísticos. Aqui, quais são... Aí vem um artigo só tratando das zonas de ocupação controlada e dos critérios de ocupação. E aí vem o seguinte: nós temos
1, 2, 3, 4, 5, 6, e depois considerada separada a área de Zacarias. Então, uma área 7, mas são 6 definidas como ZOC, e depois Zona de Ocupação Controlada, Colônia de Pescador Zacarias, separada. Então, eles trazem, o plano traz o seguinte: na ZOC que eles chamam de Ponta dos Macacos, a taxa, eles têm aqui um parágrafo grande que traz depois as especificações de cobertura. Mas era muita coisa para escrever, e eu tirei os 2 primeiros, todo até ao gabarito e a área ocupada. Depois, a parte de cobertura, com 15 metros, 20 metros, etc., eu já não trouxe, que é muito específico na questão dos pilotis. Então, mas o que nos importa aqui, inclusive para a discussão, é o seguinte: a taxa máxima de ocupação na Ponta dos Macacos será de 40%, e o gabarito será de até 4 pavimentos. Então, estão previstas ocupações de 4 pavimentos. Na ZOEB, a taxa máxima de ocupação será de 40% e o gabarito será de até 2 pavimentos de piloti. Se vocês quiserem, nós vamos lá no mapa, que eu não tinha condição de apresentar junto aqui, mas aqui, vamos lá. ZOEB, a ZOEA e a ZOEB. A ZOEA é aqui, a ZOEB é aqui, tá? Para você. Maria, sim. Desculpa eu interromper só por um detalhe. Esse onde você escreveu ZOE, eu acredito que seja ZOC. Mas o decreto tem ZOE, eu vi. Deve isso. Estar errado lá. Olha, mas assim, decreto é decreto. Eu fui ver e achei muito estranho. Porque aqui, eu li várias vezes e depois copiei. Uhum. Olha aqui. E quando chega aqui nessa aqui, ó, ZOC Sim. E todas as outras, eu fui vendo, e quando chegou aqui eu disse, gente, eles botaram uma ZOC e o resto é tudo ZOE, mas ele está assim no decreto. Então, eu deixei... O decreto está errado. É até bom pode olhar aí no decreto, tá? Sim, porque claro, imagina. Eu achei um absurdo. Tem alguns erros, inclusive de português, no decreto, que eu acho que quem digitou na época errou na digitação e quem assinou não verificou. Com certeza. É bom que a gente pode ter isso já também de alerta aqui para, quando atualizar, fazer essa correção, né? Exatamente. Desculpa te interromper, porque nada, achei importante. Você deve, porque, inclusive, assim, às vezes eu posso ter passado despercebido. Por exemplo, aquela questão da Ilha Cardosa, eu não me apercebi quando eu coloquei ali o mapa. Eu vi que tinha a Ilha Cardosa. Inclusive, ela está dividida em 2 folhas. O mapa que eles fizeram está dividido em 2 folhas, e a Ilha Cardosa fica numa folha separada. E quando eu fiz o mapa, eu botei a Ilha Cardosa, mas depois, quando puxei para cá, e eu pedi a melhor... sabe quando você monta o PowerPoint, você pede a melhor assim, visualização? Sim. Eles cortaram aquele pedacinho e eu não percebi quando eu finalizei. E aí ficou faltando. Mas nesse ZOE eu achei tão estranho que eu fui ler tudo de novo. Por isso que eu sei. Por isso que eu vi. E aí, depois, nós temos a taxa máxima de ocupação na ZOE taxa máxima de ocupação será de 40%, e o gabarito é de 2 pavimentos. E aí, essa eu tenho que ver bem. Aqui é C,
é aqui, tá? De 2 pavimentos. Já mostrei a C. Depois, e a C é a que vence e aqui, olha só, A, B, E, D. Aqui, para mim, era C e não Zó que é. Então, para mim, aqui era Zó e C. E ela vem como Zó que é. Olha que loucura. Áreas destinadas à ocupação da comunidade tradicional, com taxa de ocupação de 50% e gabarito máximo de 12 andares ou 8 metros. E aqui a ZOC F, ou a ZOI F, taxa máxima de ocupação de 70%, incluindo área de jardim, piscina, estacionamento, e o gabarito será de 4 pavimentos mais os pilotis. E depois, na zona de ocupação controlada, Colônia de Pescadores Zacarias, deverão ser observados os parâmetros urbanísticos estabelecidos pela legislação municipal. No entanto, tem 2 incisos. Qualquer proposta de intervenção urbanística na área deste núcleo deverá ser orientada no sentido da preservação de suas características econômicas e socioculturais, quais sejam o exercício de suas atividades econômicas, seu desenho urbano e suas características locais. Essas propostas deverão ser objeto de estudos específicos, contando com a participação da comunidade afetada e a sociedade civil organizada para a tomada de decisões. E tem um outro inciso que diz: o Estado, por intermédio das suas instituições afins, adotará as medidas necessárias ao cadastramento e à regularização fundiária das áreas ocupadas por integrantes da comunidade de Zacarias, quando estes se enquadrarem na categoria de pescadores tradicionais. Então, a única ZOC, vamos dizer, que tem especificidade maior é a colônia de pescador de Zacarias, essa ZOC de ocupação controlada. E Maria Fernanda, só para acrescentar, eu não sei se eu entendi direito, mas quando você falou da ZOC a ZOC é a ZOC que está destinada mesmo para... Ela está localizada ali na comunidade de Zacarias mesmo. Zacarias. Por isso eles colocaram provavelmente assim, ZOC seria a especial, entendeu? E as outras são Zó, e eles botaram para na verdade, é tudo ZOC, né? Eu acho que comeram isso. Comeram um C. Não, comeram C e substituíram por um E, eu não consegui entender. Eu juro que eu não entendi. Eu acho que foi um erro de digitação mesmo. Para mim foi um erro de digitação. É isso mesmo. E então, isso, eles tiveram uma preocupação muito grande, eu percebi, com as zonas de ocupação controlada, com os critérios de ocupação, e eles depois, todos esses que têm o pilotis, eles falam a altura e falam a extensão da cobertura em cima dos pilotis. E aí eles especificam, e isso aqui é um único artigo dentro do decreto. Depois eles também trazem um único artigo para tratar das áreas, dos critérios de ocupação nas áreas não ZOC. E o primeiro item que é tratado é que são consideradas não edificantes todas as áreas situadas na zona de preservação da vida silvestre, exceto as obras indispensáveis à recuperação, ao apoio à pesquisa, à administração, à fiscalização da APA e ao uso de espaços recreacionais. Então, eles consideram que não são identificáveis as áreas de ZPVS, tá? A zona de preservação não é edificável, então nós não poderemos ter construções, a não ser que tenha alguma obra indispensável
alguma recuperação que seja necessária, sei lá, alguma invasão talvez de água, algum alagamento, alguma necessidade para entrar, que precise fazer alguma recuperação e essa obra seja indispensável para a preservação do local, questões desse tipo. E alguma coisa, por exemplo, de apoiar a pesquisa, às vezes a instalação até provisória, sei lá, eles não especificam o quê, mas tem isso como primeiro item dos critérios de ocupação das áreas não ZOC. Depois vem um outro item que fala da zona de conservação de vida silvestre. E nós vimos na conceituação de zona de conservação de vida silvestre que eles permitem alguns tipos de edificações. E aí vem dizendo aqui o que seriam, o que eles autorizam, ou o que está autorizado pelo plano. E aí, na zona de conservação da vida silvestre A, tá vendo? Aqui eles mantêm bonitinho a sigla e põem o A, o B, o C, o D, o E, tudo sem problema nenhum. Então, lá eu acho que foi erro mesmo da digitação e ficou assim. A taxa máxima na zona de conservação da vida silvestre A será de 20% de ocupação, gabarito máximo de 2 pavimentos mais os pilotis. Na zona de conservação de vida silvestre B, a taxa máxima é de 20% de ocupação, gabarito máximo de 2 pavimentos mais os pilotis. A gente vê que tem uma menor possibilidade de ocupação onde houver edificação, comparada com as ZOCs, porque nas ZOCs era de 40% e também 70%. Na ZOC, nessa zona de conservação de vida silvestre na C, área destinada à estabilização das margens da Lagoa de Maricá, admitindo nos primeiros 30 metros a implantação de atividades recreativas. Então, aquela faixa toda que nós vemos, marcada em amarelo ao redor, aqui, toda essa faixa, ela é essa C, tá? Tá aqui, Ela está liberada para depois dos 30 metros, a questão das ações, admitindo nos primeiros 30 metros as atividades recreativas, atividades de cunho técnico-científico, educacional e projetos de manejo sustentável. Nos 70 metros subsequentes, admite-se atividades turísticas urbanísticas com uma taxa máxima de 15% ocupação e gabarito de 1 pavimento. Então, aqui só pode ter edificações com estas características e com essa taxa máxima de ocupação, que é 15%, depois dos 70 metros. E dos 70 metros em diante, ou seja, até aos 30 metros da margem da lagoa até 30 metros, a implantação de atividades recreativas. Então, essa é a diferença ali naquela zona de conservação que é C. Nas zonas de conservação D, a taxa máxima será de 15% de ocupação e 2 pavimentos mais pilotis. E na E, na área correspondente à faixa de 30 metros destinadas à estabilização das margens do rio e brejo da costa, admitindo nos primeiros 15 metros a implantação de atividades recreativas com ênfase no ecoturismo, atividades de cunho técnico-educacional e projetos de manejo sustentável. Nos 15 metros subsequentes, eles dividem em 2 faixas, né? Uma de 15 metros e a outra depois nos outros 15 metros, de ocupação de gabarito de um pavimento. Para o trecho confrontante com a zona de preservação, só serão admitidas atividades com ênfase no ecoturismo, atividades de cunho técnico, científico e educacional e projetos de meio sustentável. Porque lá, nessa zona,
nós vemos que é aqui, nesse pedacinho amarelo que está marcado aqui, que é o canal Bento da Costa aqui, tem um limite que é com o canal, tá vendo? Aqui um limite que é com o canal, e um limite aqui que é com a zona de proteção de vida silvestre. Nesse limite, as construções são diferentes, as atividades permitidas são diferentes do que é nesse pedaço do limite, que é com o canal São Bento, tá? Então, existem diferenças. E mesmo dentro dessa faixa tem o limite dos 15 metros iniciais do corpo de água e depois os outros 15 metros. Eles fazem distinção nessa faixa. Depois, seguem os outros artigos, sendo que dão proibições de ocupação. E as proibições são as seguintes: a implantação de indústrias de médio porte, independente de sua tipologia industrial, e de indústrias de pequeno porte, com médio e alto potencial poluidor, de acordo com os critérios de classificação estabelecidos pela SECA, são proibidos. A extração mineral de qualquer substância está proibida. Os aterros em espelho d'água são proibidos. Lançamento de efluentes líquidos sem processo de tratamento ou que não atendam aos padrões de lançamento previstos pela legislação em vigor são proibidos. Na verdade, isso aqui, esse aterro espelho d'água e o lançamento de efluentes, ele vem de acordo, inclusive, com o que já foi colocado lá atrás em outro artigo do decreto, em outra questão ali que eles já colocaram também. Lançamento de resíduos sólidos de qualquer natureza está proibido. Vazadouros de lixo ou aterros sanitários está proibido. Construção de cais, pia, atracadouros ou similares que prejudiquem a circulação das águas também estão proibidas. Então, essas são as questões. Quais são as normas gerais para toda a APA? As atividades de terraplanagem, dragagem e escavação só serão permitidas mediante prévia consulta ao órgão ambiental, independente de seu porte e ou localização, e estarão condicionadas ao licenciamento. Nos projetos de recomposição da vegetação, deverão ser utilizadas espécies nativas da restinga para a manutenção da paisagem e apoio à fauna. Os proprietários deverão apresentar projeto de recomposição da cobertura florestal a serem submetidos ao órgão competente e só deverão ser implantados após aprovação. As áreas degradadas, localizadas na zona de preservação de vida silvestre e na zona de conservação de vida silvestre, terão prioridade nos planos de recuperação e reflorestamento a serem fomentados pela Secretaria de Estado do Ambiente. As bases cartográficas originais e cópias que representam o zoneamento da APA de Maricá estarão disponíveis para consulta. Eu coloquei aqui, isso eu mudei, no órgão responsável, porque dizia lá, na FEEMA, na biblioteca da FEEMA, e dava aquele endereço que é ali perto do campo de São Cristóvão e tal. Aí eu não sei se efetivamente estão lá. Então, eu coloquei aqui no órgão responsável, porque aí tem que verificar, porque acho que aquilo ali já está desatualizado no sentido de onde está a documentação. Os recursos provenientes das medidas compensatórias decorrentes da implantação. Hã? Eu amei minha festa de... Como? Os recursos provenientes das medidas compensatórias decorrentes da implantação de empreendimentos de qualquer natureza serão destinados preferencialmente para os procedimentos de implantação e administração da APA de Maricá. Então, o que vier de medidas compensatórias, nós até conversamos sobre isso na nossa última reunião, aqui se dá prioridade para a implantação e administração da APA de Maricá. O decreto do plano de manejo, ainda no seu último artigo, ele modifica o decreto de criação, número 7.230, de 23 de janeiro de 84,
e coloca a mudança. Fica criada a área de proteção ambiental da Restinga de Maricá, incluindo a Ilha Cardosa, consoante a limitação descrita no anexo desse decreto. Eu acho que é por isso que ela, inclusive, a Ilha Cardosa vem separada do resto do mapa. E o artigo 2, na área de proteção ambiental instituída no artigo anterior, serão proibidas as seguintes atividades. E aí, fala de novo, a implantação e funcionamento de indústrias potencialmente poluidoras capazes de afetar mananciais de água, e coloca o exercício de atividades capazes de provocar uma acelerada erosão de terras e ou acentuado assoreamento das coleções hídricas. Eu não consegui entender o que eles queriam dizer de coleções hídricas, sinceramente, eu não entendo, acho que também foi erro de digitação. O exercício de atividades que ameaçam extinguir na área protegida as espécies raras da biota regional. E o plano termina. E aí eu coloquei alguns desafios, porque, assim, a APA está criada desde 1984. Gente, essas fotos são quase todas de 2019 para cá. Então, e tem outras fotos mais antigas, eu peguei umas mais modernas para colocar aqui. E aí, eu acho, essa inclusive não é da APA e essa não é da APA. Esta é Itacuruçá, logo ali em seguida, mas que é aquela estrada asfaltada que está se fazendo, nós mesmos fomos ao campo e tiramos essas fotos, para mostrar que temos que ter cuidado, e é um desafio que tem que ser pensado na APA, porque a estrada foi asfaltada, mas em vez de preservar, mesmo que se asfalte, mas se preservando a vegetação nativa, que segura o cordão, a areia, e que segura, e aí fazer um tratamento paisagístico, se tirou o que estava e ficou desse jeito. Então, nós temos que ter cuidado quando se propuser e se fizer o asfalto em alguma questão dentro da APA, sempre no sentido de fazer as estradas, sim, que forem necessárias, ou se elas forem necessárias, ou se já existem, mas mantendo-se a estrada integrada à paisagem natural, e não suprimir a vegetação, que inclusive tem um papel fundamental e um serviço ecossistêmico em relação à questão da areia. Então, isso é muito importante. E nós ali sabemos que tem um vento predominante que carrega areia. Aí sim, vamos ter formação de dunas onde não houver proteção da vegetação. Essa questão de incêndio, não preciso nem falar, porque eu tenho visto várias fotos no nosso Zap de comunicação, e a Camille o tempo todo sendo solicitada e junto com a prefeitura para resolver o problema de fogo na Restinga, inclusive fogo posto. Eu até vi uma foto publicada na imprensa de fogo e a pessoa colocando fogo e um incêndio imenso. Então, mostrando que temos fogo criminoso, inclusive, nessa área. E o lixo, que nós já sabemos, já discutimos entre nós, que o resíduo é uma questão muito importante. Eu vi até também, dentro no site do INEA e da Prefeitura, 60 toneladas de resíduo que já foram tiradas uma vez só de uma ação de limpeza na Restinga. Então, nós sabemos, quem circula por ali sabe que isso é um problema gravíssimo. Essa fotografia dos pneus, eu achei o máximo, essa quantidade imensa de pneus. Nunca imaginei que alguém fosse jogar pneu na área da APA. Esses exercícios militares que continuam, porque as fotos são recentes, e quando eu era aluna de graduação, eles já faziam exercício militar em cima das dunas e na beirada do mar. E já tinha as marcas lá. Eu cheguei a falar com o capitão, que era responsável por isso, na época que eu fiz concurso para a UFRJ e dava excursão
com os alunos de Restinga, formação de Restinga em Maricá, na Restinga, eu cheguei a falar com o capitão, tentando suspender, mas foi em vão, tanto que foi em vão que está aqui. E aquelas ações do Bugre, e as ações, eu não encontrei fotografias das denúncias que nós temos e que já acompanhamos também dos caminhões de esgoto, não consegui achar nenhuma foto, mas eu consegui achar as fotos também de retirada de areia, que também é proibida, inclusive, pelo plano, e que acontece, e aqui da circulação de bugres, até tínhamos uma também no Zap, mas eu não consegui achar nos meus arquivos, eu procurei muito, não achei mais, mostrando até os bugres e aquele festival de bugres que houve. Então, são desafios que as ações do plano estão aí, as ações gerais, as normas gerais, as restrições, e a gente observa que isso acontece, e que é um grande desafio para a gestão. É um desafio para a gestão, é um desafio para nós no Conselho, é um desafio para os conselheiros e para as instituições que estão no Conselho, no sentido de contribuir com a gestão da APA, no caso INEA, e também com a Prefeitura, que tem tido uma aproximação com a INEA e tem auxiliado e cooperado na gestão da APA, até porque a APA é muito importante para o município de Maricá e ocupa uma área muito importante no litoral e costeira no litoral do município. E aí é uma questão muito importante. E aí eu estou aqui à disposição para tentar esclarecer naquilo que eu conheci. Eu também não conhecia o plano, então eu fiquei estudando o plano. E eu tenho conhecimento abrangente em relação a outros planos, tenho conhecimento abrangente em relação àqueles que eu mais diretamente participei, ou que eu participo dos conselhos, e são várias unidades, tanto de proteção integral como de desenvolvimento sustentável, etc. As questões mais teóricas e mais práticas que eu posso esclarecer, e as coisas mais específicas, eu acredito que eu conheço algumas aqui do plano, até porque eu estudei o plano, e tem o que nós já aprendemos juntos aí no plano, nas nossas reuniões, né? Nas nossas reuniões de conselho, que sempre vem pelo Zap, as questões que têm sido trazidas, também das reuniões da Câmara Temática e daqueles estudos nas lagoas que o Kenny, inclusive, já trouxe para nós. Então, estou aberta aqui para conversar com vocês sobre aquilo que vocês considerarem importante. Muito obrigada por me ouvirem, e é isso. Parabéns, Maria Fernanda. Muito bom, Maria Fernanda. Muito legal. Muito importante, né, essa explicação para todos, porque acaba que só a gestão conhece bem o plano de manejo, né, da unidade, e às vezes, com certeza, alguns conselheiros que estão mais envolvidos, né, mas é legal essa explicação porque abrange, exemplifica e visualiza, né, todo mundo pode visualizar bem aí o decreto, o plano de manejo certinho, o que pode e não pode, fica mais claro. Além de também ser um refresco, né? Porque no dia a dia, quem não tiver envolvido realmente com esse trabalho pode não lembrar de alguns trechos, então acho bem importante para todos nós que trabalhamos aqui juntos, né, pela APA, essa apresentação. Achei muito boa, Maria Fernanda. Obrigada. Eu tentei fazer o melhor, né? Tentar organizar, inclusive, o mapa para vocês poderem olhar melhor e tal. E para quem não conhece o plano de manejo, é sempre bom explicar, para a pessoa ter um contexto maior da situação. Então, eu acho
que é legal, e durante os trabalhos da nossa câmara temática, depois nós vamos trazer alguns detalhamentos em relação a essas zonas, alguns detalhamentos, fazer alguns trabalhos, ver o que está se pensando, e aí a gente ir avançando nessa discussão mais detalhada, porque agora é muita informação ao mesmo tempo, mas depois a gente pode ir trabalhando isso à medida que a gente avança nas discussões na Câmara e no Conselho. Eu estou animada, é isso.